Muito obrigado pela recepção. Sim, vai ser uma etapa nova para mim, mas estou muito feliz porque o Vasco é um clube muito grande, com ligações a Portugal também, então estou muito ansioso para começar. Muy feliz de estar acá, soy consciente de la magnitud que tiene un equipo como Vasco. La realidad es que creo que al ser futbolista todos los jugadores tienen la expectativa de pasar por clubes como este. Saudações cruzmaltinas a todos vocês, meus amigos, um abraço, um casaca no coração de cada um, de todos nós, que Jesus nos abençoe. Bom domingo, né? Bom fim de noite aí, de madrugada, de sabadão, bom amanhã, bom dia nesse domingão para todos vocês. Estamos juntos aqui para falarmos muita coisa do nosso gigante da colina, hein, gente? Logo de cara já vou avisando aqui, a gente vai falar bastante aí do mercado da bola. Muita coisa ainda pipocando, acontecendo aí nessa semana derradeira de janela de transferências aqui internacional, né? Lembrando que o Vasco ainda vai poder contratar até ali meados de março ainda jogadores do Brasil, mas a janela internacional se fecha nessa próxima semana, então muita coisa acontecendo. A gente vai falar, é claro, sobre o Benjamin Garré, que já foi no CT Moacir Barbosa, já até fez trabalho físico, queria jogar aí hoje diante o Botafogo e também concedeu entrevista exclusiva à Vasco TV. Vamos falar sobre a situação de Nuno Moreira, que chegou aqui no Rio também, é bacalhau, já realizou exames para assinar com o nosso gigante. Nuno Moreira muito motivado e muito feliz aí, né, gente, com essa nova jornada na sua carreira, a qual ele vai vestir a camisa do nosso Vasco da Gama. Vamos falar também sobre a situação envolvendo o nome de Daverson, né? Tem gente afirmando que tem negócio, que o Vasco vai fazer proposta de novo. Tem gente falando que nunca teve proposta. E aí, tem proposta ou não tem proposta? A gente vai falar sobre essa situação. Vamos falar também sobre patrocínio, né? O Vasco acertou aí com mais um patrocinador para o Omoplata e também para o Calção, para essa temporada de 2025, né, que é a Motochef Brasil, né, é uma marca aí de motos elétricas, né, a gente vai falar sobre essa situação, sobre o atacante Neiser, o colombiano Neiser Villarreal, de 19 anos, o Vasco deve enviar essa semana um representante do nosso gigante para a Colômbia, isso mesmo, ó. Isso mesmo, agora a diretoria do Vasco aprendeu, né? Vão lá na Colômbia para ter um tete-a-tete, conversar olho no olho com o atleta colombiano para firmar a proposta, para ver se consegue trazer ele para o Rio de Janeiro para jogar no Vasco. A gente vai falar também sobre essa situação. Pablo Verratti no River Plate, tem rumores aí de que Marcelo Gallardo tem interesse no nosso centroavante. Eu vou explicar isso aí para vocês. Piton pode pintar na Itália, é um namoro antigo, é per amore, como você fala em italiano, mamma mia, já é um namoro antigo essa situação dos italianos com o Lucas Piton, uma vez que ele também tem dupla nacionalidade, é brasileiro e também italiano, assim como eu, né, como sono io, Álvaro Silva, né, isso mesmo, né, eu também
tenho dupla nacionalidade, não tenho a cidadania italiana, mas sou descendente também. A diferença é que o Piton tem a conta bancária recheada e joga futebol profissionalmente, né? Mas, brincadeiras à parte, ele pode pintar lá no Milan, hein? Vou explicar isso aí para vocês. Já essa notícia já tem já uns 2 dias, mas a gente vai dar uma pincelada nessa situação. Sobre Rodrigo Villagra no Vasco, isso mesmo, jogador do River Plate sendo ventilado aqui no Vasco. Vou explicar para vocês, vou trazer a ficha técnica do Rodrigo Villagra, valor de mercado, tempo de contrato lá com o River Plate, para a gente esmiuçar bem essa situação. E também vamos falar, é claro, né, do jogo de logo mais, Vasco da Gama e Botafogo. O Vasco tem que vencer e convencer diante o Botafogo e torcer para o Fluminense ou Madureira tropeçarem para a gente chegar às semifinais. A gente vai falar sobre as prováveis possíveis escalações para esse clássico também. Então vamos embora, vem comigo que está começando mais um Madruga Vasco aqui no canal Vascaíno desde sempre. Vasco da Gama, pra sempre. Meus amigos, bom dia, bom dia, bom dia. Vamos aqui então dar início ao nosso conteúdo. Peço perdão que ontem à noite, era para ter brotado ontem à noite, sábado à noite, mas devido a alguns percalços aqui do nosso dia a dia, acabou que eu não consegui brotar mais cedo, mas estamos aqui nessa madruga, antes tarde ou antes cedo do que nunca, né, meus queridos? Então, mais uma vez, um abraço para cada um de vocês. Deixe o seu gostei, o seu joinha aí para nos ajudar. Compartilhe também o nosso vídeo para mais pessoas assistirem e se inscreva no nosso canal, dá essa força para amigo de vocês ou se torne membro aqui também, fazendo parte da família Vascaíno desde sempre. Eu sou Álvaro Silva, hein? Galera, então vamos lá. Se tratando aí sobre, deixa eu ver, Benjamin Garré. Bacalhau, já assinou, já foi até anunciado pelo Vasco da Gama, né? Ele falou aí numa breve entrevista à Vasco TV, já até trabalhou ali no CT Moacir Barbosa, no trabalho de físico, né? No trabalho de academia. Ele queria até mesmo entrar em campo hoje, né? Mas ainda não, porque não deu tempo hábil ainda de escrevê-lo, né? Mas ele vai estrear logo na semana que vem. Benjamin Garré, já semana que vem já pode estar aí à disposição do treinador Fábio Carille. Claro, se o Vasco avançar, né, para as semifinais do Campeonato Carioca, tá, meus amigos? Então, olha só, vou tentar colocar para vocês um resumo aí do que ele falou na Vasco TV. A íntegra tá lá na Vasco TV, mas eu vou tentar colocar um resumo aí do que ele falou. Então acompanhe, que logo na sequência a gente volta para dar continuidade já falando do Nuno Moreira. Muy feliz de estar acá, soy consciente de la magnitud que tiene un equipo como Vasco. La realidad es que creo que al ser futbolista todos los jugadores tienen la expectativa de pasar por clubes como este, así que bueno, para mí es un desafío muy grande, un desafío especial que pienso que me encuentra en un momento ideal. Con un poco más de experiencia, con madurez, así que bueno, vengo con mucha energía, con ganas de aportar, de ayudar al equipo a cumplir los objetivos y de disfrutar con mucha responsabilidad. Creo que me agarra en un momento ideal al llegar a Brasil. He estado en Argentina, que es un país con hábitos y creo que culturas idénticas, y después también he pasado por Inglaterra, por Rusia, que bueno, también he aprendido muchas cosas en Europa, así que bueno, creo que, como dije recién, llego a Brasil con un abanico de
de posibilidades y de conocimiento que creo que me va a venir muy bien a la hora de llegar a Vasco. É isso aí, seja bem-vindo ao Vasco da Gama, Benjamín Garré. Buena suerte para usted con la camisa del Vasco, que es un club muy gigante, muy grande, de una gran historia. Los hinchas, la hinchada del Vasco es muy apasionada. Si usted demostrar gana y raza adentro de la cancha, todos los hinchas del Vasco le abrazaremos. Brincadeiras à parte, falando um pouco de espanhol, né? Eu falei para ele aqui que boa sorte para ele se ele demonstrar raça e vontade com a camisa do Vasco. Todos nós torcedores do Vascão vamos abraçá-lo, né? É isso aí. Brincadeiras à parte, vamos falar aqui agora um pouquinho do Nuno Moreira. Chegou na manhã de ontem, sabadão, aqui no Rio, no Aeroporto Internacional do Galeão. É bacalhau, já falou como jogador do Vasco, né? Vai estar hoje em São Januário junto com Benjamín Garré para assistir já esse clássico. Logo de cara vai pegar o caldeirão lotado diante a equipe do Botafogo, né? Daqui a pouco a gente vai falar, é claro, da partida entre Vasco da Gama e Botafogo. Então Nuno Moreira é bacalhau. Vou colocar para vocês também as primeiras palavras dele já em solo brasileiro, quando ele aterrissou aqui na manhã desse sábado, né? As primeiras palavras então do nosso novo atacante de 25 anos, Nuno Moreira, o nosso Portuga. Obrigado pela recepção. Sim, vai ser uma etapa nova para mim, mas estou muito feliz porque o Vasco é um clube muito grande, com ligações a Portugal também, então estou muito ansioso para começar. Bom dia, seja bem-vindo ao Vasco. A gente está aqui com 5 mil aparelhos conectados. Queria que você mandasse um recado para o torcedor, porque assim, na concepção do torcedor vascaíno, a sua contratação é uma das mais esperadas, tendo em vista que o Vasco precisa, né, de um ponta, de um atacante. Como é que você enxerga essa sua contratação para o Vasco? Não, o que eu posso prometer aos torcedores é que vou dar sempre tudo que tenho de mim em campo. Foi assim que eu fui educado pelos meus pais. E o resto é com trabalho mas pronto, estou muito contente de estar aqui porque o Vasco realmente é um grande clube e eu nesta fase da minha vida queria ir para um clube muito grande, assim como o Vasco é. Nuno, seja bem-vindo ao maior clube do Brasil, o Vasco da Gama. Como é que vai ser essa tua primeira experiência fora da Europa? O que você espera? E vai vestir a camisa 17, né? Sim, é verdade, escolhi o número 17. Eu espero que seja uma boa experiência para mim. É um clube muito grande, como disse, mas pronto, eu acho que o Brasil vai ser um lugar fácil de adaptação pela língua, pela cultura, pela comida, então estou muito feliz de estar aqui. Obrigado, Nuno. Muito obrigado pela recepção. Sim, vai ser uma etapa nova para mim, mas estou muito feliz porque o Vasco é um clube muito grande, com ligações a Portugal também, então estou muito ansioso para começar. Rapaziada, e o Nuno Moreira já é o segundo Portuga que está atuando aqui nesse elenco, neste atual momento, né? Porque não podemos deixar de dizer a todos vocês que temos também Maxime Domingues, que tem dupla nacionalidade. Ele também é suíço, mas também é português. Portanto, também fala muito bem o idioma do nosso país, o português, ainda mais por ser um português mais colonial, como o português lá de Portugal, da terrinha, mas também está a falar português. Agora temos Nuno Moreira, outro português, né? Brincadeiras à parte, o Vasco com essa gringolândia, né? É argentino, uruguaio, suíço / português, que é o caso do Maxime, é francês, que é o caso do nosso Dimitri Payet, né? Esse leque imenso de jogadores aí aqui do nosso Vasco, né? Boa sorte para o Nuno Moreira. Sinceramente, eu estou botando muita fé no Nuno Moreira, né? Não dá para cravar ainda, mas eu boto muita fé, não só nele, mas também no Benjamín Garré. Eu estou bem otimista, estou muito curioso para ver esses dois atletas vestindo, envergando a nossa camisa dentro de campo, né, para a gente ver a qualidade deles ali realmente. A gente precisa de opções no ataque, né, de repertório, variações de jogadas, estilos de jogo diferentes. Então estou muito ansioso para ver Nuno Moreira e Benjamín Garré estreando efetivamente com a camisa do nosso gigante da colina, tá, gente? Agora eu quero falar com vocês aí. O anúncio do Nuno Moreira vai ser no início dessa semana, só para ficar o registro, tá? Outra situação agora, mudando de assunto, é se tratando do mercado da bola, né? Tem a situação envolvendo o Deivinho, né? Uns falam que tem negócio, que o Davidson pediu 1 milhão, o Vasco chegou em 800 mil.
os valores não agradaram, o Vasco teria desistido. Aí surgiu pela manhã de sábado, de ontem, né, de que o Vasco estaria disposto a abrir uma nova rodada de negociação com o Davidson já nessa semana para tentar trazê-lo por um valor mais baixo aí nos seus vencimentos mensais, no salário. Que o Davidson e o empresário dele estariam muito felizes do interesse do Vasco. Saiu na manhã de sábado. Aí saiu na tarde e na noite de ontem, né, de que o Vasco nunca fez proposta para o Davidson e não tem negociação. Então virou uma salada, virou uma bagunça daquelas, né? Então vamos ter que aguardar, tá? Vamos ter que aguardar. Fato é também que todas as fontes que estão falando aí não dá para confiar, né? Nem quem falou que o Vasco fez proposta e nem quem está falando que o Vasco não fez proposta. Não vou nem ficar citando para não dar ibope aqui, mas as fontes, infelizmente, né, não são confiáveis, então não dá para a gente pôr a mão no fogo, não dá para cravar. Mas o Bryan Palacios é bacalhau, né? Outro jogador do Atlético Mineiro vai jogar no Vasco, empréstimo até o fim dessa temporada, o Vasco vai pagar o salário dele, né? Um jogador de lado de campo, joga como ponta direita ou meia, tem velocidade, né? Um jogador que marcou até um golaço com a camisa do Atlético Mineiro, faz uma boa colocada de bola na área para o Verratti, que cabeceia como poucos no futebol brasileiro, pode ser um ás na manga aí do nosso time, né? Eu enxergo que o Vasco está buscando jogadores que têm qualidade com a bola no pé, mas que sabem levantar a cabeça e fazer um cruzamento com maestria. Tudo isso para municiar o nosso, o nosso artilheiro, né? Isso aqui eu não gosto de fazer isso aqui não, mas é no sentido de acertar a mira do gol, do futebol, né? Então, nosso Pablo Verratti, a tendência é ele ser muito bem alimentado dentro da grande área, uma vez que teremos para essa temporada Adson, David, Felipe Coutinho, Dimitri Payet, Paulo Henrique, Puma, Lucas Piton, Bryan Palacios, Benjamin Garré, o Nuno Moreira, né, Paulinho Paula. Então tem bastante repertório agora para o Vasco jogar num 4-3-3, num 3-5-2, 4-2-3-1, 4-4-2. Dá para o Vasco fazer várias variações táticas aí para a gente conseguir encaixar o nosso ataque, né, gente? Então a questão do Davidson vamos ter que aguardar, tá? Se realmente tem alguma coisa, a gente vai tomar conhecimento no início dessa semana, e se não tiver, a gente vai tomar também conhecimento. Eu particularmente gostaria do Davidson para ser reserva aqui do Vasco. Nosso amigo Gilcimar Ferreira, um abraço Gilcimar, ele é capixaba do Espírito Santo, falou que não, que o Davinho já tá velho, coisa e tal. Olha, eu respeito a opinião do nosso amigo e de vocês também que de repente não concordem. Todo mundo tem o direito de pensar a opinião, né, de ter a sua própria opinião, e pô, bacana também. Fico muito feliz com os comentários de cada um de vocês, mas eu particularmente eu acredito, gente, porque o Davidson é muito vascaíno, sabe? E ele não é um jogador morto, cozido, ele corre, se entrega, entendeu? Às vezes tira uma jogada da manga do nada ali, tem uma boa presença de área, então acho que poderia ser uma boa para fazer sombra para o Verratti, para substituir o Verratti, né? Às vezes o Vasco vai ter aí um longo calendário também, né? Então acho que não seria mal, a questão é o valor, não dá para o Vasco pagar aí 800, 700 mil por mês para o Davinho, infelizmente não. Eu sou a favor, na minha humilde opinião, não estou desvalorizando o Davinho, mas se ele é tão vascaíno assim, ele fala que o sonho dele é jogar no Vasco, ele poderia vir jogar aí, sei lá, por 300, 400, 500 mil por mês, eu acho que já estaria de ótimo tamanho, pô, ganhando $500 mil com a economia do nosso país do jeito que está hoje, né? Ainda jogaria no time de coração dele, ainda com idade, aí, com muita lenha para queimar. Há quem diga que o Vasco teria oferecido 2 anos de contrato, podendo renovar automaticamente. Aí já tem gente falando que não tem proposta nenhuma, então vamos ter que aguardar mais. Bryan Palacios é bacalhau, né? E vai jogar no Vasco por empréstimo até o fim dessa temporada, tá, meus amigos? Agora eu quero falar com vocês aqui, antes da gente continuar na situação, não, vou continuar falando aqui, daqui a pouco a gente fala de patrocínio. O menino Neiser Villarreal, né, o menino colombiano de 19 anos, artilheiro do Sul-Americano com a seleção da Colômbia, tá voando, tá jogando muita bola, um atacante de qualidade, velocidade, finaliza bem, dá assistência, né? O rapaz ali, ele arruma a famosa fumaça mesmo na defesa adversária. O Neiser Villarreal tem contrato com o Milionários da Colômbia e pode pintar no Vasco. O Vasco já teria chegado inclusive a um acerto com o clube colombiano, mas existe um imbróglio entre os empresários. O Neiser tem 3 empresários. Um deles é empresário do Nuno Moreira, isso mesmo, o Nuno Moreira que acabou de chegar no Vasco.
Os outros dois não têm ligação com o Nuno Moreira. Porém, todavia, entretanto, o empresário que é o empresário do Nuno Moreira não se bate muito bem com a diretoria lá do Milionários. E os dois empresários que se dão bem com a diretoria do Milionários não responderam o Vasco porque parece que eles querem que o jogador fique livre no mercado para vender o passe por fora, para o clube não ter que pegar dinheiro. Então já tem uma novela aí se desenhando. Então o Vasco já percebeu que tem um disse-não-me-disse danado. O que o Vasco vai fazer? Vai enviar um representante essa semana lá, não sei se viaja nesse domingo ainda ou na segunda-feira, né, mas vai enviar nessa semana um representante do nosso clube para a Colômbia, para ter aquele olho no olho com o presidente do Milionários, com o próprio Neiser Villarreal, para saber também a vontade do jogador, sentir, ter um tato, entender o que o jogador tem ali na mentalidade para a carreira, né, para a sua vida profissional, para de repente conversar com seus empresários, apresentar proposta, apresentar projeto esportivo, entre outras situações, né, gente? Então o Vasco deve enviar aí nos próximas horas, próximos dias, um representante para ter esse tete-a-tete diretamente lá na Colômbia. E a notícia que a gente tem, eu não sei se é verdade, tá, gente, mas é o que está rolando na rede social, é de que o salário do Neiser lá no Milionário seria algo em torno de R$8.000 por mês. Gente, é muito pouco, né? É salário aí de clube de terceira divisão aí, de segunda divisão do futebol brasileiro, né, rapaziada? Para ser bem sincero, é muita pouca grana. Para mim é muito dinheiro, né? Por mês, poxa, pode dar para mim que eu quero. Mas assim, para um jogador de futebol no nível dele, né, 8.000 realmente são valores muito abaixo. Então parece que o Vasco estaria disposto a pagar 15 vezes mais de salário para o Neiser Villarreal, algo em torno de R$120.000 por mês só de salário, né? Sem contar as bonificações e o tempo de contrato. O Vasco quer propor aí de 4 a 5 anos de contrato com o menino para valorizá-lo, para colocar a multa rescisória lá em cima, fazer vitrine para o jogador em Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Sul-Americana, dando rodagem para ele. O Vasco tem um grande know-how para apresentar para os empresários e para o próprio jogador. Olha, aqui no Vasco a gente vendeu há pouco tempo o menino Andrei Santos para o Chelsea, que está emprestado ao Strasbourg da França. Vendemos também o Marlon Gomes, que está jogando lá no Shakhtar Donetsk, do futebol ucraniano, agora na Alemanha por conta da guerra, mas do futebol ucraniano. Vendemos o menino Gabriel Peck, aí um dos melhores jogadores da MLS no ano passado, para o Los Angeles Galaxy. Então pode mostrar para o jogador que é o próprio Coutinho, que saiu lá atrás para ir jogar na Juventus, para ir jogar para ganhar o mundo, né? Então pode mostrar para o menino por A mais B que o Vasco pode ser justamente o trampolim na carreira dele, ao qual ele espera. Pode jogar aqui 8 meses, 1 ano, de repente 2 anos, né? 2 anos e meio, quem sabe, e ir para a Europa com 22, no máximo 23 anos, ali no seu ápice físico e técnico, e conseguir ali aquilo que todo jogador de qualidade alveja, que é jogar no futebol europeu, no grande centro do futebol, que é uma Inglaterra, uma Espanha, Itália, de repente ali uma França, né, uma Alemanha, né, para ganhar notoriedade esportiva, para ganhar bastante dinheiro, fazer a sua carreira, o pé de meia para a sua família toda aquela situação. Então isso acho que conta muito, né, nessa questão envolvendo o Neiser Villarreal. O Vasco vai aí entrar com os 2 pés nessa parada. O Vasco enxerga como uma ótima oportunidade de mercado essa possível chegada de Neiser Villarreal. Agora eu quero falar com vocês sobre patrocínio, rapaziada. Então, antes da gente continuar falando de mercado da bola, tem mais coisa. A gente vai falar do menino do Rodrigo Villagra, vamos falar do Verratti, do Piton, mas só para a gente não esquecer aqui, o patrocínio, o Vasco acertou aí mais um patrocinador para essa temporada, né, gente, que é a Motorchef Brasil, né? Isso mesmo, aquelas motos elétricas que não fazem barulho, coisa e tal, que valem um dinheiro, né? Então a Motorchef Brasil será patrocinadora do nosso gigante, pelo menos aí até o fim dessa temporada. Vai estampar a marca na nossa omoplata aqui em cima do ombro aqui, né? E também no nosso calção, né? Então os valores aí não foram divulgados pelo Vasco. Estou vendo gente lacrando, divulgando valores não só da Motorchef, que eu acho que é pouco, mas divulgando um valor muito abaixo da Ambev, divulgando outros valores aí da Betfair também muito abaixo e mal explicado. Eu não vou nem entrar nesse mérito, a gente já falou várias vezes sobre patrocínio aqui no canal, entendeu? Eu acho que é muita gente metida a saber e na verdade não sabe a real das coisas. Mas o próprio Vasco, já vai aqui uma crítica, deixa muito a desejar nessa relação.
porque o Vasco não revela de forma transparente para o seu torcedor quanto que cada patrocinador vai injetar no clube. E isso eu não gosto, isso é muito ruim, muito estranho, porque aí dá o direito de cada um pensar uma coisa, achar que é pouco, outros acham que é muito. Para aqueles que acham é pouco, fica naquela teoria da conspiração. Para aqueles que acham que é muito, fica acusando o clube que está desviando verba e que não sei o quê, porque entra muito dinheiro. E às vezes não é tanto dinheiro assim, mas às vezes também não é tão pouco assim como se fala. E aí para onde vai o restante, já que não é pouco? Então é complicado. Eu acho que o Vasco faz muito errado nisso. O torcedor é seu maior patrimônio, é o que mais investe, é o que dá audiência, é o que assiste o jogo, é o que fica ali fazendo esses patrocínios ganharem visibilidade, e o torcedor não sabe de literalmente nada quanto que vai ser pago pelos patrocinadores, né? Até mesmo o valor da Betfair veio a público através de jornalistas, né? O próprio Vasco mesmo não divulga bem ao certo, de maneira incisiva, bem detalhada como é que funciona. Eu acho isso um pouco errado, porque a gente vê aí Palmeiras divulgando tudo muito bem explicado para o seu torcedor, o Urubu também explica tudo muito bem, né? Até mesmo o Corinthians explica para o seu torcedor, só que no Vasco que a coisa fica sem explicação. Eu não concordo, mas fiquei feliz por mais um patrocinador para ser aí o nosso parceiro aqui na nossa camisa, né? Temos a Viva Sorte, temos aí essa marca Motochef Brasil, entre várias outras marcas patrocinando o nosso gigante, né, gente? Então, agora eu quero falar com vocês aqui sobre Pablo Verratti, né? Surgiram rumores de que o Verratti estaria na mira aí de Marcelo Gallardo, né, o treinador do River Plate da Argentina. Não tem proposta ainda, o River Plate não fez proposta ao Vasco. Porém, todavia, entretanto, o Verratti renovou, né? Então tem que pagar a multa, e não é barato. Então querem levar? Querem levar? Prepara a proposta para o Verratti, tá? Chega no Vasco, fala, ó, vamos pagar a multa. Vê se ele quer ir e leva. Não adianta ficar jornalistinha da Argentina, ficar jogando na mídia, só para tumultuar os bastidores do Vasco. Porque estão vendo agora que o Vasco está se reforçando, está se organizando, está ajeitando para vender a SAF, está no caminho para reformar o estádio, está reestruturando para pagar as dívidas, está segurando alguns jogadores de qualidade, negociando outros e trazendo jogadores para reforçar o plantel. Aí começam com essa história de tirar o nosso artilheiro do nada. Então, assim, se for verdade, River Plate, vem, ó, põe a balinha na mesa, põe as cartas na mesa e vê se tem como pagar a multa e vê se o Verratti quer ir, que ele também não é obrigado a ir. Vocês podem até pagar a multa, mas se ele não quiser, ele não vai. Simples assim, torcedor. Simples assim. Se tratando de Lucas Piton, o Milan estaria interessado na contratação do Piton, né? A gente sabe que a Inter de Milão já sondou, a Fiorentina também, né? Clubes da Itália ali já andaram fazendo sondagem, coisa e tal. Olheiros já vieram da Itália para cá para observar de perto o futebol de Lucas Piton. É bem verdade que nesse início de temporada ele está em baixa, tem torcedor do Vasco mandando ele ir embora, mandando ele pegar as coisas dele e ir para a Itália para comer uma bela pasta, uma bela pizza, mamma mia. Tem gente falando que não. Olha, eu sou da seguinte opinião. Torcedor, com todo o respeito, o Leandrinho foi emprestado. Leandrinho foi emprestado, tá? Vai voltar, mas está emprestado ainda. O Vitor Luiz, sempre que entrou, mostrou que defende até que mais ou menos, mas com a bola no pé no ataque deixa muito a desejar o Vitor Luiz. Não sei se ele tendo um ritmo de jogo, uma regularidade maior, se ele volta a ser aquele Vitor Luiz dos bons tempos de Palmeiras. Não sei. Até assim também, naqueles bons tempos de Palmeiras, o Dudu fazia o corredor pelo lado direito, o Vitor Luiz só marcava do meio para trás, apoiava pouco, né? O Marcos Rocha, né? Os laterais do Palmeiras. Então eu não sei, tá? Então assim, se o Piton sai agora, quem seria o nosso lateral titular, né? Tem essa questão. Por outro lado, acredito eu
faltam poucos dias para fechar a janela, é uma opinião minha, posso estar errado. Eu acho que o Piton não sai nessa janela agora, tá? Porque a janela mais importante da Europa é no meio do ano. Pode ser que no meio do ano, se o Piton for muito bem agora nesse primeiro semestre, pode ser que no meio do ano os italianos venham e levem ele, ou outro mercado aí de fora do país. Aí até lá, o que o Vasco tem que fazer? Tem que ter aí 3, 4, 5, 6 nomes mapeados no mercado de qualidade para repor. Se acontecer do Vasco vender, estão falando no valor na casa de 9 milhões de euros. O Vasco falou que começa a trocar ideia a partir daí. Então se o Vasco vender por 9 milhões de euros hoje, trazendo para R$6 a cotação atual do euro, 5,99, R$6, dá 54 milhões de reais. Né? Dá quase ali o valor que o Vasco vendeu o próprio Marlon Gomes, que é meio atacante. Então assim, se o Vasco vende o Piton nesse valor, dá para trazer um lateral de muita qualidade, gastando metade disso ou menos, tá? Mas tem que ter o nome mapeado. Então vamos com calma, vamos aguardar, o interesse existe. O Piton falou que realmente tem vontade de jogar na Europa, mas ele está focado agora aqui no Vasco, até porque o Vasco está, pela primeira vez em vários anos, o Vasco está com um projeto esportivo para tentar alguma coisa. Nem que seja ali briga de foice no escuro, o Vasco vai tentar alguma coisa esse ano. Chegar no máximo que der para chegar numa Copa do Brasil de novo, né? Vamos passando fase a fase para ir projetando. O plano A do Vasco é a Sul-Americana e ficar dos 8 para cima no Campeonato Brasileiro. Eu afirmo isso para vocês. Porque ano passado a gente ficou em 10º, então o plano esse ano é ficar melhor. Então é de 8º para cima no Brasileirão. Para cima. Para alvejar algo maior. Avançar o máximo possível numa Copa do Brasil, é claro, sempre alvejando e sonhando com o título. E a mesma coisa é a Sul-Americana. Se vai jogar bola para isso, se vai ter plantel, se o time vai responder, se os jogadores vão jogar bem a temporada, é outra história. Mas o Vasco está fazendo uma espinha para tentar algo do tipo. Trouxe o Maurício Lemos, trouxe o Lucas Freitas, o Lucas Oliveira. São pontos de interrogação? São, mas já fez o movimento de tentar reforçar a defesa. Pode chegar ali o Balbuena no meio da temporada? Pode chegar o Balbuena. Tem o nome vou falar já do Rodrigo Vilagra, bom volante, marcador do River Plate, pode chegar também. Né? Tem o Verratti que renovou, o Jardim renovou, Jair e Paulinho voltaram de lesão, chegou o Garré, chegou o Nuno Moreira, o Payet deve renovar até o fim do ano, o Coutinho deve renovar também, embora o Coutinho esteja devendo muito. O que eu quero dizer é que o Vasco esse ano tem um projeto. Então eu acho difícil o Piton largar assim, do nada. Só se fosse algo muito fora da curva para ganhar muita grana mesmo, né? Aí para ser bom para o Vasco e bom para o Piton. Mas acredito eu que se o Piton vier a sair esse ano, né? Aí seria ou agora no meio do ano, na janela de meio de ano, que é a principal janela para a Europa, tá, gente? Ou a janela aí do fim lá do final da temporada, tá? Na minha opinião. Agora se tratando do menino, do rapaz, né? Do Rodrigo Vilagra, tá? Vamos lá, gente. Ele pertence ao River Plate, tá? Tem 24 anos, é argentino, 1,78 m de estatura. Seu melhor pé é o pé direito e é volante. Tá? Tá avaliado no Transfer Market em 5 milhões e meio de euros. Isso mesmo, 5 milhões e meio. Mais ou menos o valor do Juan Esforza ali no ano passado. Não, o Esforza era dólares, né? 5 milhões de dólares. Na cotação de hoje é 33 milhões de reais o valor de mercado do Rodrigo Vilagra. Só que me chamou a atenção que ele tem contrato com o River Plate até dezembro de 2027. Então tem pelo menos aí quase 2 anos, aí 25, 26, quase 3 anos de contrato ainda com o River Plate. Então isso me chama a atenção. Tá? O valor dele é alto, não é um jogador que tem faro de gol. Tá? Jogou no Rosário Central, jogou no Talleres e está no River Plate agora. No River ele ganhou uma Recopa apenas. Né? No Talleres foram 37 jogos e 2 assistências. Não, perdão, no Rosário Central 37 jogos e 2 assistências.
No Talleres, 119 jogos e 3 assistências. E no River Plate, 36 jogos e 1 assistência. Então, ainda não marcou gol. Mas ele não é goleador, não é meia, é volante. Agora me chama a atenção a menos que o Vasco esteja aí nessa reta final de janela, preste de sacramentar, por exemplo, a venda de Juan Esforza ou a venda de Matheus Carvalho, algo do tipo, tá? Algo do tipo. Se o Vasco sacramentar a venda de um desses dois jogadores, ou dos dois jogadores, a gente não sabe, nessa reta final de janela de transferências, aí faria sentido o Vasco ir lá na Argentina para contratar o Rodrigo Villagra, né? Mas, do contrário, se não sair ninguém desse plantel agora, eu não vejo o Vasco com esse poder aquisitivo para chegar na Argentina e gastar todo esse dinheiro em um volante. Não vejo, tá? Na minha humilde opinião. Aí tem gente que pode imaginar assim, Álvaro, mas se o River quiser fazer uma troca, o Verratti pelo Rodrigo Villagra, aí eu acho que não é por aí. Por que eu acho que não? Porque o Verratti hoje aqui é uma realidade. É o artilheiro do país, os números aí não tem quem conteste, é o jogador que mais acerta a finalização, é o jogador que mais finaliza, é o jogador que mais fez gol em competição nacional, juntando Copa do Brasil e Brasileirão, tá gente? Só o Brasileirão, ano passado o artilheiro foi o Yuri Alberto, mas juntando Copa do Brasil e Brasileirão, as duas competições nacionais, ele é o artilheiro do país aí com 30 gols, né? Então assim, é consolidado já aqui no Vasco. Agora o Rodrigo Villagra chegaria para ser mais um no meio-campo, que a gente não sabe se tomaria conta do meio-campo ou não, pelo menos nesse momento. E eu acho que ainda teria que começar na estaca zero em relação ao centroavante. Então por isso que eu acho que não faz muito sentido. Então para mim, eu só enxergo essa suposta procura ou o interesse do Vasco pelo Villagra, caso o Vasco já esteja engatilhando para esses próximos dias, 2, 3, 4, 5 dias, aí a venda de Esforza ou Matheus Carvalho ou os dois, não sei. Aí faz sentido o Vasco já ter um nome para repor. Aí faz sentido. Do contrário, na minha opinião, eu não consigo entender muito bem. Mas são rumores, tá? Nada em concreto. O Vasco, até onde eu sei, não tem proposta, nada. O Vasco teria, supostamente, um interesse em Villagra, mas assim, já foram ventilados aí, sei lá, 40, 50 jogadores desde quando abriu a janela, né? E chegaram efetivamente 8, né? Então, é uma média aí de 8 a 10% só dos jogadores aí que são ventilados no Vasco que realmente chegam, né? E a grande maioria deles nem proposta tem, né? Não passa de uma sondagem, às vezes até mesmo especulação apenas da mídia. Então vamos ter que aguardar essa situação envolvendo aí a janela de transferências, o meio-campista do River Plate, Rodrigo Villagra. Agora eu quero falar com vocês sobre o clássico de logo mais, o jogo de hoje à noite, Vasco da Gama e Botafogo, às 18h30, 6h30 da tarde, 6h30 da noite, em São Januário, com transmissão da Band TV, isso mesmo, da Rede Bandeirantes, transmissão também da Vasco TV com imagens, né? Também do canal Gold e do Premier, tá? Então fiquem ligados aí nesse jogo aí que vale vaga nas semifinais, nas grandes semifinais aí do Campeonato Carioca. O Vasco tem o mesmo saldo de gols do Fluminense até agora, claro, ninguém jogou ainda. Mesmo saldo de gol, e o Vasco tem 2 gols a mais marcados do que o Fluminense, que é o segundo de critério de desempate. Então vamos lá. Suponhamos que o Vasco vença por, só um exemplo, tá, meus amigos, por 2-0 o Botafogo, um exemplo. E se o Fluminense vence por 2-0 também, o Vasco fica na frente do Fluminense, porque o Vasco continua com 2 gols a mais marcados do que o Fluminense, o saldo igual, mas mais gols marcados. Porém, todavia, entretanto, o o Nova Iguaçu, tem que ganhar do Madureira, né? O Boa Vista, inclusive, ganhou do Volta Redonda ontem, mas o Nova Iguaçu teria que ganhar do Madureira, que o Nova Iguaçu iria a 16, o Vasco ganhando vai a 17. Vocês entendem a combinação? É algo do tipo, ou o Fluminense empatar ou perder, o Madureira pode até de repentemente empatar, o Vasco teria que ganhar. Então o Vasco de qualquer jeito tem que ganhar e esfregar as mãos para o Fluminense não fazer muitos gols, e o Vasco tem que fazer o quanto der. Se fizer 1-0 vai ter que ficar rezando, olhando para o jogo do Fluminense. Se fizer 2, 3 a coisa já melhora, só que é um Botafogo, vai vir com um time meio misto ou não,
a gente não sabe, mas ainda assim é um Botafogo, os caras têm o brio deles, querem mostrar seu futebol, né? Até mesmo quem está subindo da base, quem está chegando agora no clube, que é o caso até mesmo do Juan Cruz, atacante que jogou aqui no Vasco, que estava lá no Ludogorets, foi contratado pelo Botafogo, né? Enfim, todo mundo quer mostrar seu serviço, então vai ser um jogo complicado. Eu acho que vai ser um jogo muito pegado, muito marcado, muito corrido, né? Embora seja às 6h30, ainda vai estar bem abafado no Rio de Janeiro. Então, assim, é uma decisão muito importante para o Vasco. Já o Botafogo perdeu o primeiro jogo da Recopa lá no Eurocilindro, né, contra o Racing, foi 2-0 e saiu barato, né? Então o Botafogo aí está tentando juntar os cacos para, quem sabe, buscar aí, nem que sabe, né, nem que seja, quiçá, talvez, fazer um 2-0 aqui no Rio para pelo menos levar para os pênaltis a decisão da Recopa Internacional, né? Mas não é descartada a possibilidade do Botafogo entrar com um misto quente, para dar rodagem até mesmo para alguns jogadores para o jogo contra o Racing. O Racing se mostrou com mais ritmo, mais velocidade, mais imponência física do que o Botafogo, né? Agora, por outro lado, se o Botafogo também investe muito no Campeonato Carioca, pode ficar sem um e sem outro, né? Porque o Botafogo no Carioca não... né? Vocês sabem. Né? E agora na Recopa é um título, né? É um título. Então, o Vasco dependendo só de si próprio para sonhar com alguma coisa. Tem que ganhar e se der para fazer 2-0 faz, se der para fazer 3 faz, e torcer para o Fluminense ali empatar com o Bangu, ganhar de 1-0 só na Bacia das Almas, sei lá, algo do tipo, né? E a gente vai ter que esfregar as mãos aí pro Nova Iguaçu, né? De repentemente atrapalhar aí, né? Ganhar do Madureira, né? E torcer para isso acontecer. O problema todo é que o Nova Iguaçu está meio focado na Copa do Brasil, né? Tem essa questão também. O Nova Iguaçu vai jogar aí na Copa do Brasil, né? E para ele seria histórico passar de fase, né? E ainda enfrentaria o Vasco aí na segunda fase. Então, assim, tá um salseiro danado. Mas a culpa disso tudo é do Vasco, né? Que se o Vasco tivesse pelo menos pontuado contra o Fluminense ou contra o Flamengo, tivesse pelo menos empatado um desses dois jogos, agora só uma vitória simples já dava vaga para o Vasco, né? O Vasco se colocou nessa situação. Se o Vasco pelo menos empata com o Fluminense ou com o Flamengo, agora a gente estaria aí com 15 pontos. Se a gente ganhasse uma vitória simples do Botafogo hoje, 1-0, a gente já iria 18, pronto. Não teria essa matemática toda, né? Então, a gente só depende de nós mesmos, né? O nosso Vasco. Agora eu quero falar com vocês, então, das prováveis, possíveis escalações para o jogo de logo mais, né? Da tarde desse domingo, dessa noite de domingo. Começar pelo nosso adversário, o Botafogo, visitante, que vem a São Januário para enfrentar o nosso Vasco da Gama. O Botafogo deve vir a campo com o goleiro John, na direita o Ponte, na esquerda o Jair Cunha, não, perdão, na zaga Jair Cunha e Danilo Barbosa, e na esquerda, né, o Cuiabano. Aí o meio-campo com Patrick de Paula, com o menino Newton, com o Rafael Lobato, e um ataque aí com Juan Cruz e Kaique ou o Igor Jesus. Pode ser também que no meio-campo ali o Savarino ganhe também oportunidade nessa equipe do Botafogo, comandada pelo treinador interino Cláudio Caçapa. Já é muito questionado lá no elenco do nosso rival alvinegro. Já pelo lado do nosso gigante da colina, no time comandado pelo treinador Fábio Carilli, que já vem sendo cornetado, eu acho que é cedo para cornetar ele, ele realmente vem tendo algumas insistências, mas também não tem peças de reposição para trabalhar, né? E a parte física do Vasco já não é de agora, da época do Carilli, nem da época do Felipe Maestro, nem da época do Rafael Paiva, né? Nem da época do Ramon Dias. Essa parte física do Vasco já vem com dificuldade desde 2022, que o Vasco tem problema de parte física. 21, 22 ali já tem já alguns anos essa questão da parte física do Vasco, né? Então acho que o Carilli tem culpa sim, em algumas teimosias, em insistir com o Alex Teixeira, em querer forçar uma coisa aqui, outra coisa ali, né? Em deixar Tietê no banco, coisa e tal. Mas eu acho que, no geral, ele não teve tanta peça de reposição para trabalhar, né? E a parte física do Vasco já não é um problema da gestão dele, né? Do Fábio Carilli. Mas vamos lá então para a provável escalação aí da nossa equipe comandada pelo Fábio Carilli. O nosso Vasco deve vir a campo com o goleiro Léo Jardim, no lado direito com Paulo Henrique, nosso PH,
a dupla de zaga com João Vitor e Lucas Freitas. Eu particularmente estou bastante surpreendido, positivamente falando, com o Lucas Freitas. Estou gostando de vê-lo atuando com a camisa até o momento, né? Tomara que a gente, né, continue satisfeitos, né, em vê-lo jogando com a camisa do Vasco. Piton na lateral esquerda. O meio-campo ali com Hugo Moura, Tietê ou Matheus Carvalho, o menino Zucarello ou Paulinho Paula, Felipe Coutinho e um ataque com Rayan e Verratti, né? O Rayan que entrou bem no jogo contra o União Rondonópolis, teve 4 finalizações no gol, cabeçada, chute defendido pelo goleiro e um gol também, né? O Rayan, então, que demonstrou aí futebol após voltar do Sul-Americano, já tinha feito 2 gols no Sul-Americano, 2, se eu não me engano, acho que foram 2 no Sul-Americano com a seleção, foi campeão com a seleção brasileira, né? Então pediu passagem. Não, ninguém do Vasco estava jogando bem nesse ataque do Vasco, com exceção do Verratti, ninguém estava fazendo nada demais. O Rayan entrou e mostrou algo, né? Então a tendência é que o Rayan ganhe a titularidade hoje diante a equipe do Botafogo. E na minha opinião, cara, olha, rapaziada, eu entraria com o Payet, viu? Sinceramente, eu entraria aí esse início de jogo com o Dimitri Payet. Eu acho que ele tem mais personalidade nesse momento do que o Coutinho. O Payet está chamando um pouco mais a responsabilidade. E fisicamente o francês, embora seja mais pesado e mais velho do que o Coutinho, parece que o Payet está mais leve, está mais veloz em campo. O Coutinho parece que está se arrastando, fazendo alguns movimentos meio presos ainda. Não sei o que está acontecendo com o nosso Felipe Coutinho, né? Aí deixaria o Coutinho para entrar na segunda etapa. Não sei, minha humilde opinião. Pode ser que eu esteja enganado, né? Então deve ser basicamente essa escalação. Só para reiterar: Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, Lucas Freitas e Lucas Piton, Hugo Moura, Tietê, Zucarello, Felipe Coutinho, Rayan e Pablo Verratti. Essa deve ser a provável escalação do nosso Vasco da Gama para enfrentar o Botafogo hoje em São Januário, né? No meio campo pode ser que o Matheus Carvalho entre no lugar do Tietê, e pode ser também ali que o Paulinho Paula jogue na vaga do menino Zucarello. O Zucarello, que para mim tem muita qualidade, esse menino vai dar muita alegria para a gente ainda, né? Tomara que hoje ele esteja iluminado, Papai do Céu abençoe o Zucarello para ele meter um golaço com a camisa do Vasco. Estou gostando muito do futebol dele, né? Entrando numa certa fogueira aí, né? Nos últimos anos, na verdade, muito jogador da base do Vasco vem entrando numa fogueira, né? Com muita cobrança, jogando em posição errada, tendo que fazer sacrifício, tendo que voltar para marcar e não sei o que lá, mas tem qualidade. E eu acho que tem tudo para trazer muita alegria ainda para nós torcedores do Vasco, o menino Lucas Zucarello, tá, gente? Essa é a minha humilde opinião. E o Rayan, o Vasco forçou muito ele ano passado. Eu peguei uma raiva muito grande dele na temporada do ano passado, né? Portanto que o Vasco tentou vender e não conseguiu vendê-lo por conta do péssimo Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil que ele fez, com todo respeito ao rapaz. Mas esse ano parece que já começou o ano com a chavinha virada para o positivo, para melhor, né? Já começou aí fazendo gols no Sul-Americano Sub-20 com a seleção, foi campeão, vai jogar o Mundial com a seleção Sub-20, já chegou aí no profissional do Vasco fazendo um gol aí no jogo de Copa do Brasil, né? Quando o jogo estava 1-0 ainda, acabou ali resolvendo a parada para o Vasco, né? Então assim, estou otimista. Tomara então que o Rayan queime a minha língua, calhe a nossa boca, né? Aquilo que eu sempre falo, eu quero errar feliz. Quando eu falo mal de algum jogador do Vasco, quando eu corneto algum jogador do Vasco, eu nunca quero ter a razão, eu quero estar errado, né? Porque se eu tiver errado é porque o cara jogou muita bola, e se o cara jogou muita bola, ó, quem ganha é o nosso Vasco, o que importa é isso. O que importa é isso, né, gente? Então, basicamente, né, essa aí é a equipe que deve jogar aí logo mais nessa noite de domingo, né, diante a equipe do Botafogo, tá, gente? Tivemos ontem, né, o Urubu, que enfiou uma sonora goleada no Maricá, 5-0 no Maracanã, passeou, né? Tivemos também ali o Sampaio Corrêa, que venceu, né? Venceu o Sampaio Corrêa aí, surpreendendo nessa reta final, né? E tivemos também aí o Volta Redonda, que perdeu para o Boa Vista, né? Boa Vista venceu aí a equipe do Volta Redonda. Aí teremos nesse domingo, né, Vasco e Botafogo, e também o jogo decisivo ali diante o Fluminense e o Bangu, e o Nova Iguaçu, né,
que enfrenta a equipe do Madureira na Baixada Fluminense no estádio Laranjão. Tá, meus amigos? Então é isso que eu tinha para trazer para vocês de notícia, de informação do nosso Vasco. Eu fico por aqui, um abraço e estamos juntos. Que Deus nos abençoe, porque enquanto houver um coração infantil, nosso Vasco da Gama será imortal. Vascaíno desde sempre, valeu e tamo junto, Vasco!